Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, boa noite. Esquenta a cabeça. Bom, então pessoal, hoje nós vamos falar sobre a data limite de Chico Xavier. Quando surgiu essa história e o que tem, né, de realidade por trás dessa profecia de Chico Xavier, né? É praticamente uma profecia, né? Tudo ficou mais assim moderno. O Chico falou um pouco disso lá atrás do Pinga Fogo, num programa muito antigo em preto e branco, né? Da TV Tupi, que era um programa de entrevistas, tal, né? Programa que tinha participado Roberto Carlos, muitos outros, né? E Chico foi levado um dia lá para participar desse programa, né? E nessa entrevista, né, um dos entrevistadores era o Saulo Ramos, que era um jornalista na época, né? E é um jornalista que seguiu o Chico Xavier a vida toda, né? Aí, já depois de Chico Xavier ter partido, né? Recentemente, um grupo de cineastas em São Paulo, né, resolveu fazer um documentário especial sobre Chico Xavier e especificamente voltado a este tema desta profecia de Chico. O documentário se chamou então Data Limite segundo Chico Xavier. Você viu o que ele apronta, o que ele faz? Meteu patada no meu microfone. Às vezes eu estou distraído, ele bate, ele pode pegar no meu olho. Fica aqui então, filhinho. Pega no olho, ele é bem calhão. Fica aí. Eu estou distraído, ele puf! Ele quer brincar? Oi. Então, em 1971 foi a data que o Chico pela primeira vez falou essa história na televisão. Agora, vê para mim certinho a data do lançamento do documentário do Data Limite. Né? Então, quando esse documentário foi feito, os produtores, né, desse documentário, eles não me conheciam, sabe? Setembro de 2014, então esse documentário foi lançado, oficialmente. Por exemplo, eu não conhecia os produtores também, e eles não me conheciam. Eles começaram a conhecer meu trabalho assim, né? Mas o documentário já tinha terminado, já tinha ido para a produtora, então senão eles tinham me chamado até para participar também, né? Daquele documentário. Bom, então eu fui convidado por eles, né? Para o lançamento do documentário em São Paulo, num cinema em São Paulo, num lugar lá especial, um lugar bacana que tem ali em São Paulo, né, no Teatro Gazeta, que tem um cine embaixo lá, né, tá muito legal o espaço. E tava o Geraldinho Lemos, né, esse que vocês veem falar muito do Chico Xavier, né, porque ele era de uma família que apoiou muito o Chico Xavier também no trabalho dele, né, a vida toda, assim. E tava o Saulo Ramos também, esse jornalista que acompanhou ele a vida inteira, né. Saulo com quase mais de 80 anos já, né? E, terminado o lançamento, teve um debate, né? E o Geraldinho também explicou, que conviveu com o Chico, tal, falou que significaria aquela coisa do Data Limite, a profecia feita por Chico, e essa coisa toda. Depois, nós fomos almoçar juntos, os produtores, o Geraldinho, nós fomos almoçar tudo num restaurante, sentamos na mesma mesa e conversamos bastante. Mas tanto Saulo Ramos quanto o Geraldinho não me conheciam. Eles nem sabiam quem eu era, o que eu estava fazendo ali, em cima dessa história, né? Tudo bem. Aí, né, o interessante de tudo isso é que passou um mês desse lançamento, né, foi mais pela internet, né, a coisa não foi em cinemas assim, certo? Né, tal, porque é um documentário, né?
Então, o documentário teve um sucesso, teve e os meus alunos começaram muito a me questionar sobre isso, o pessoal da internet e tudo mais, né? E eu lembro que eu não tinha comprado a minha chácara, foi 2014, né? Eu não tinha comprado a minha chácara ainda, essa chácara nossa aqui em Limeira, e eu alugava a chácara aqui em Limeira para dar cursos, seminários, né, aos finais de semana. E eu marquei um seminário especial, né, num fim de semana, exatamente né, entendendo a data limite, né, Chico Xavier, essa coisa toda, ok? O termo data limite não foi o Chico que falou. Esse termo data limite, quem criou foi o pessoal da Posat Vídeos. Foi os produtores da Posat. O Chico não falou a data limite é 2019. Ele só falou da moratória de 50 anos, que terminava em 2019. Mas não disse que essa era a data limite assim, de qualquer evento, né? Isso, segundo o Chico Xavier. Exatamente porque o Geraldinho Lemos, junto com uma senhora espírita, certo? Antes de 2012, eles lançaram um livro escrito assim: Não será em 2012. Exatamente explicando essa história do Chico, que ele tinha falado, tal, que em 2012 não ia acontecer nada. Entendeu? E porque tá todo mundo com o calendário maia, aquela história do calendário maia 2012, final do calendário maia, estava uma coisa terrível, e o mundo inteiro com medo. Até saiu aquele filme antes, 2012, né? O filme antes, catastrófico ao extremo, apocalíptico total. Né? Muito bem. Então, a partir daí, eu marquei esse seminário na cidade de Limeira aqui, né? E os produtores, né, do Data Limite, segundo Chico Xavier, vieram todos participar desse encontro. Eles estavam todos aqui, né? Você está entendendo? A Posat, né? E os participantes, que Posat é o nome de um dos, né, dos integrantes do grupo, né? E vieram, né, participar, assistir. E foi nesse dia que o Gurizinho manifestou sua cara pela primeira vez na luz. O Gurizinho, 3 horas da tarde. Né? Que é aquela foto trans. Acha ela para mim aqui que eu vou mostrar aqui. Hã? Isso. Vê se você acha ela aí, que eu mostro para o pessoal. O que os Greyzinhos fizeram no dia que eu estava apresentando a discussão desse seminário. Achou? Uhum. Não, mas coloca antes o seminário. Você tem a do seminário antes? A foto do seminário inteira, assim. Depois eu mostro essa. Eu dando o seminário. Essa daí. Essa daí, isso. Então, pessoal, olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui no vídeo. Olha essa foto. Eu estava dando esse seminário. Se você ver acima da cabeça desse homem aqui na lousa, vocês vão ver a carinha de 2 olhão lá, de um grey com 2 olhos grandão lá, sabe, na lousa, que impregnou no pó do giz. Olha a imagem deles ali, né? E os meninos da Posat, vendo essa imagem aparecer, eles ficaram malucos, né? Pô, Manael, se os ETs estão aqui, estão aqui do teu lado. Eles não tinham consciência, né, cara? Eles não tinham consciência de que os ETs eram seres espirituais e estavam do nosso lado ali, 3 horas da tarde, vendo gente falar da profecia de Chico Xavier, entendeu? Né? Deixa eu ver aquela imagem grande agora. Deixa eu mostrar pro pessoal. Agora, a gente chegando mais de pertinho, né, quando a gente fez o vídeo, vocês vão ver que nesse parece a cara bem, né? Todo mundo se levantou, todo mundo foi ver, né, essa imagem aqui, então, da turma de Greyzinho aparecendo na lousa no meio da minha palestra lá, 2014, olha a data lá, 12/10/2014. E a frase, né? E existe uma frase na lousa aqui, se vocês veem bem, tem uma frase na lousa, ó, ele prova com a morte. Está escrito. Isso foi muito forte, né? Então, o
Quem poderia imaginar, né, que os ETs estavam sempre do nosso lado, ali, 3 horas da tarde, com os espíritos no plano invisível, né? Então, eles não estavam acostumados a entender que ET é espírito, como qualquer outro espírito. E eles não eram muito espiritualistas quando fizeram o seminário, o documentário. Eles eram videomakers. Você está entendendo? E eles começaram a entrar, a começar a fazer palestras sobre o filme, sobre o documentário em tudo quanto é parte do Brasil, para lançar, discutir o filme. Depois o próprio Posati, né? Ele começou a dar palestras em congresso de ufologia. Foi indo também. E está hoje com o trabalho dele aí. E isso culminou de eles me convidarem para fazer um vídeo com ele chamado O Projeto Terra. Tá? Na verdade era a data limite e o Projeto Terra. E nós fizemos um vídeo também de 1 hora e pouco, que eles lançaram, tá? Tá na plataforma deles, tudo, entendeu? Que é com bastante didática, eles fizeram toda a produção, entendeu? Parecendo Bigman, né? O mundo de Bigman, para a gente explicar um pouco o Projeto Terra e onde entrava tudo isso do Chico Xavier, essa coisa toda, a transição planetária e tal. Então, eu tive muito contato com essa situação, com essa coisa em si, inclusive desse documentário da Data Limite por causa disso, da proximidade que eu tive com os meninos, né? E o próprio vídeo em si. Bom, o que dizia? O que é? Então ele disse assim, Chico Xavier fez a seguinte profecia lá no programa, né, Pinga Fogo, que quando o homem pisou na Lua, quando o homem pisou na Lua pela primeira vez, 20 de julho de 69, as potestades dos céus, veja bem, ele fala assim, convocou, né, um conclave para decidir os destinos de nosso planeta. E esse conclave, né, aconteceu nas cercanias do planeta Terra, segundo a própria palavra de Chico. E Jesus foi representar a Terra como seu, vamos supor, seu governador, segundo Chico, né? Entende? Então significava o seguinte, a primeira coisa importante que temos que entender, houve um conclave estelar, não foi aqui na Terra. E Jesus foi lá participar desse conclave, entendeu? Queria decidir os destinos de nossa civilização. Então olha que interessante, para quem é espírita kardecista, e só enxerga o planeta Terra, em primeiro lugar, se Jesus é o único governador desse planeta, por que ele não decide sozinho com a sua turma aqui? Por que ele foi fora da Terra, num conclave estelar, para decidir, e convidado para decidir os destinos de nossa civilização, representando a Terra? Então isso significa que o nosso projeto Terra ele é algo muito maior do que a gente possa imaginar. As suas relações estabelecidas com o resto da galáxia é uma coisa que tem que estar, por exemplo, hoje nós estamos chegando a um fim, mas eu já tenho falado para vocês que bilhões de almas estão na primeira encarnação aqui na Terra. Esses 7 bilhões de almas vieram nesses últimos 100 anos. Então existem muitos projetos galácticos que enviaram hordas de espíritos para viver essa primeira encarnação nesse período de transição. Então tudo o que acontece com o planeta Terra aqui implica em muitas hordas espirituais de outros mundos que tem que ser consultada para ver o que nós vamos fazer aqui. Entendeu? Então este conclave estelar tem o representante de todas essas hordas de espíritos encarnados na Terra, que eles não vêm de um lugar só. Eles têm representantes de várias hordas da galáxia. Então eles têm que se reunir junto para tomar uma decisão junto. Muito bem. Como os extraterrestres, olha, os extraterrestres já tinham impedido a guerra nuclear,
que iria acontecer na década de 60, que já estava escrito, e depois em 1947 teve um conclave estelar após a Segunda Guerra Mundial, é a explosão das duas bombas atômicas, né, os extraterrestres decidiram num conclave estelar tentar impedir o holocausto nuclear na Terra, mas tentar impedir, não impor à força um impedimento. Você está entendendo? Porque daí os extraterrestres têm que invadir isso aqui, tomar conta disso aqui. Então eles fizeram, ai, puta que lá merda. Fica lá, bem, você não tem sossego, você tá com a unha no papai. Ai, ele meteu uma unha, vai sair sangue já já, que eu vou mostrar para vocês. Ele não tem noção do perigo. E lasqueira. Fica aí, bem. Aí, ó, já saiu sangue. Já. Daqui a pouco ele faz transfusão, já em mim. Se ele pega uma veia minha, mas ele pega sangue. Você vai ver a brincadeira. Bom, então, nesse detalhe, né, os extraterrestres conseguiram até então a pisada do homem na Lua, porque esse é um marco interessante, segundo os ETs me disseram, o seguinte, que quando o homem saiu da Terra e pisou em um outro mundo, que é a Lua, o homem necessariamente ele está indo para as estrelas e ele não está mais sob as leis do karma, as leis humanas aqui, ele está sob a lei estelar agora. Entendeu? É exatamente quando você fica andando na sua cidade, depois você fazer uma viagem interestadual, o ônibus tem que pagar taxa, tudo que já está, é outra lei, né? E nós então, a humanidade estava conquistando o espaço e saindo da Terra. E a Federação estava de olho nisso. Né? Porque as regras e as leis lá no espaço, essa questão do jeito que o homem está, ele não pode levar essa coisa lá para cima. Certo? Nem para outros mundos, de jeito nenhum, ele vai ser blecado. Então uma decisão tinha que ser feita e o momento era um momento de grandes mudanças aqui na Terra a ser preparadas. Então, como através de ultimatos as grandes potências nucleares ao longo de 20 anos, após a Segunda Guerra Mundial, a guerra nuclear não aconteceu. Então, como a guerra nuclear não aconteceu, eles, em 69, eles se reuniram para ver qual é a decisão que eles iam tomar dali para frente. Se eles iam intervir naquela data ou se eles iam adiar. Então, o conclave decidiu dar 50 anos de moratória ao planeta Terra, pedido por muitos membros desse conclave estelar, porque daria tempo, né, de muitas e muitos espíritos virem para viver a experiência nesse período. E foi exatamente o que aconteceu. Esses 50 anos de moratória, de 69 até 2019, neste período de 50 anos, chegaram à Terra 4 bilhões de almas extras. A Terra, em todo o seu período evolutivo, só em 1850 que atingiu o primeiro 1 bilhão de habitantes. Então, veja, em 150 anos, nós fomos para 7 bilhões de habitantes chegando na Terra a mais. Hoje nós estamos com 8 bi e algum pouquinho. Então, vocês têm que entender que todo esse excedente foi a moratória, para que mais espíritos, mais pessoas viessem viver este momento especial, na qual é a chamada transição planetária. Então, chegamos então em 2019. Era uma data tão esperada que ninguém sabia o que ia acontecer. Outro conclave estelar estava marcado para essa data. Esse conclave estelar aconteceu. Mas não é num dia não, viu? Esse conclave estelar dura meses. A pessoa pensa que é meia hora de bate-papo, já resolveu o problema. Não, não é assim. Né? Não é assim. Então, durante todo um tempo, houve grandes discussões. Os meus amigos espíritos sempre vinham fazer uma fofoca, né? O que estava acontecendo lá, o que estava rolando, aquela coisa toda. Eu até brinquei, né? Eu brinco com vocês sempre que eu mandei um projeto lá para ser discutido no conclave estelar, que é o conclave da grande aparição da nave,
né? Aquela nave gigantesca, é o método de se fazer a primeira incursão e aparição terrestre de grandes naves estelares, né? De uma intervenção extraterrestre. Né? Mas assim que acabou 2019, né, julho de 2019, no final do ano de 2019 começou a surgir o vírus da Covid-19. Por isso que até foi batizado de Covid-19, porque foi descoberto em 19, naquele ano. E praticamente colocou o planeta de quarentena, né? Imagine, ninguém sair de casa, preso, tal, isolado. Um acontecimento que nós, por exemplo, nunca tínhamos vivido isso antes, né? Uma quarentena desse porte, né? Fecha todas as lojas, fecha bar, fecha isso. 2 anos, né, ficamos nessa. Quanta gente não foi para falência? Quantos amigos meus que tinham casa noturna, restaurante, mas não foram para falência? Total. Quase que nós vamos à falência aqui também. O caminho da luz. Porque a gente não podia fazer curso, não podia ativar o nosso espaço lá. Não podia fazer nada. A gente sobreviveu com aulas online. Certo? A gente sobreviveu, conseguimos pagar os nossos funcionários todo mês, direitinho e tal, com as aulas online. Né? Mas também naquela pendura, né? Não podia respirar, né? Você está entendendo? Então acabou, passou e nós estamos vivendo esse período já, são praticamente, vai fazer 5 anos após a data limite que passou. Agora nós estamos vivendo uma coisa muito interessante. Um novo conflito mundial pode se aproximar. Né? Pode se aproximar. Então, existe... Mas traz para mim também, que a minha está acabando. Ai, mãe, que coisa, viu? Tem uns discípulos aqui que falam para você. Ai, o mundo está acabando e não quero aparecer. Aí vê só a grande explosão. Vai toda essa frescura embora. Não tem sentido. Então, nós estamos vivendo um período complicado. Os ETs têm tudo planejado. Tem tudo planejado. Só que eu sou totalmente proibido de falar qualquer coisa a respeito. Por quê? Essas profecias, essas coisas não podem ser ditas. Cada um de vocês, cada um que está no planeta hoje, tem que se comportar de acordo com o seu interior. Se eu chegar para vocês aqui e falar, olha, os ETs falaram para mim, viu, que exatamente no dia tal, tal, tal vai acontecer tudo. Vocês não fazem mais nada, vocês param e ficam lá, coçando o saco, esperando a coisa acontecer. Entendeu? E não há mudança interna. Por exemplo, eu vou contar uma história muito interessante para vocês. Todo mundo estava esperando um apocalipse na virada do milênio. 99 para 2000. Nessa época, sabe, eu não tinha grana, não tinha nada, eu era um pé rapado. Né? Eu fui comprar o primeiro espaço nosso em São Tomé, lá em 2010. Né? Então, todo mundo indo embora para Alto Paraíso. Mas largando tudo em São Paulo, vendendo tudo, achando que o apocalipse vinha e tal. Foram embora, montaram comunidades lá em Alto Paraíso de Goiás, aquela coisa toda. Certo? E ficaram esperando o fim do mundo. Né? Pessoas alternativas, violãozinho, maconha, e vamos esperar o fim do mundo. Os crentes, todo mundo profetizava. Edgar Cayce, por exemplo, rodou tanta profecia de Edgar Cayce que 2000 não passaria. Entendeu? Profetas, grandes profetas aí. Mas é que o negócio foi abortado. Ele era para acontecer na década de 60. Não ia nem chegar a 2000 lá na frente. O pau ia comer antes. Aí, cara, passa 2000, nada acontece. 2001, nada acontece. Olha, aí, sabe o que aconteceu lá? Um tempinho depois, começou a dar uma crise lá, uma epidemia de febre amarela. Uma epidemia de febre amarela terrível.
Aí que sumiu todo mundo lá mesmo. Voltaram todo mundo para São Paulo, que lá ficou as traças. Ficou totalmente as traças. Então as pessoas, elas não fazem mudanças internas. Eles fizeram mudanças externas em suas vidas. Como nada aconteceu, voltaram tudo para São Paulo, capital, shopping center, paz e amor. E as mudanças não aconteceram. Então por isso, pode ter certeza que vai pegar vocês de surpresa. Todo mundo de surpresa. Por isso que eu não posso falar. Porque tem que pegar as pessoas de surpresa. Entendeu? Tem que pegar as pessoas de surpresa. A morte de cada um de vocês vem de surpresa. Você está bom, ruim, pum, né? Parte. Né? Então, estamos aguardando o desfecho de um projeto que já está atrasado de acontecer. Coisas importantes, né, vão acontecer e muitos ajustes foram feitos. Os ajustes são feitos, por isso que profecias precisas não podem ser feitas. Quando perguntaram há 2000 anos lá para Jesus o dia e a hora desses acontecimentos, ele falou, no, I don't know. Falou que não sabia, sincero. Por quê? Porque era um evento que estava há 2000 anos no futuro, que tinha muitos ajustes para acontecer. Não tem uma data exata prevista ainda. Você está trabalhando com seres humanos. Você está trabalhando com ciências humanas, você não está trabalhando com ciências exatas. Então tem muita coisa, muito ajuste para fazer, tem esses conclaves, ou seja, não tinha sido decidido quando e quando ia ser feita a coisa. Então lá na frente ia ter conclaves para discutir quando e como as coisas deveriam ser feitas. É assim que acontece projetos estelares, né? Como o projeto Terra, como que ele transita, como que ele termina, para dar início a um outro. Né? Entendeu? Pode ser através de uma autodestruição, feita pelo próprio homem através de uma guerra sem precedentes, ou pode simplesmente o homem não fazer guerra nenhuma e de repente chegar a hora de uma intervenção mesmo, porque é inevitável que a humanidade acorde. A humanidade tem que passar pela consciência da existência dos extraterrestres e passar pela consciência da vida após a morte. Essas duas coisas são inevitáveis no futuro de nossa humanidade. Por isso que nenhum filme de ficção científica que você conhece leva essas duas coisas em consideração. Geralmente só leva a aparição de ET, mas não a vida após a morte. Você está me entendendo? Todos os paradigmas sofrem mudanças radicais. Então nós estamos às portas que a qualquer momento pode acontecer um fato. Aquela coisa que você fala, o evento. O evento, o evento. Que os caras estão esperando também não sabem quando. 3 dias de escuridão. Não, estão esperando, de qualquer jeito, estão esperando alguma coisa aí. Né? Agora estão discutindo o eclipse, né? Mas o eclipse só vai acontecer nos Estados Unidos, né? México, Estados Unidos. Aqui ninguém vai ver bosta nenhuma. Mas lá vai escurecer, vai dar um eclipse total lá. Então já estão falando que talvez aconteça 3 dias de escuridão. Mas é tudo bobagem, não vai ser nada a ver. Ninguém sabe de nada, não tem nenhum vidente na Terra que tem autorização, ou sabe, né, ou tem autorização para divulgar este evento crucial. Os que estão falando são tudo meia boca, vocês nunca acreditem. Porque de autoridade que falam comigo, eu sei. Ninguém na Terra tem essa verdade. Se nem Jesus tinha, né? Por que o Zé da Esquina ali vai ter, né? Não vai ter. Essa informação não tem privilegiado nessa questão, sabia? Não existe privilegiado. É igual para todo mundo. Igual para todo mundo. As regras kármicas é igual para todo. Né? Se acontecer uma guerra nuclear, essa guerra nuclear acontece, presta atenção, de noite, viu? Ela não vai acontecer de dia. Então você vai ter que pegar o hemisfério norte, Estados Unidos e Rússia, quando essa face estiver na parte noturna, os caras vão acionar a guerra aí. E não vão acionar durante o dia bonitinho, não, tá? Porque à noite é mais complicado tudo, né? Pega todo mundo de calça curta, certo? Vocês estão vendo que a maior parte dos ataques lá em Israel eles fazem à noite? Em Gaza, tudo. É tudo ataque noturno, com
visão noturna, com tecnologia noturna, ou seja, a precisão dos alvos é a mesma durante o dia. Mas durante a noite, o reflexo, para quem está sofrendo ataque, é pior, porque ele não vê nada, né? Não vê avião, não vê a bomba explodindo. Quando ele vê, já foi. Ó, você fica aí, você vai arranhar eu de novo. Não é o pichuco? Não adianta ficar tolando aí, não. Olha lá. Ele fica chorando e pula. Ô Cristo, eu vou ter que ficar segurando a pata dele, assim, ó. Depois ele fica mordendo, ele fica tacando dentro de mim. Ó. Não pode. Olha lá. Já vem fazer arte. Não pode, que você vai arranhar eu. Você quer brincar e não pode. Fica aí. Ok. Pá. Bate. Bate. Né? Então vamos responder perguntas do pessoal? Então, historicamente, essa coisa de data limite, 50 anos de moratória, é só o Chico Xavier, tá? Não tem ninguém no planeta que falou isso. Então é muito importante que vocês entendam isso. Nem outros médiuns aqui no Brasil, nada receberam isso. Tá ok? Inclusive, quando foram consultar o Divaldo, né, a respeito desse fato, né, ele até ficou surpreso, ele falou, nunca vi Chico fazer profecias. Ele falou. Né? Bom, professor, embora Odjar possa sentir qual o provável desfecho de nosso projeto, o livre-arbítrio inerente não pode gerar mudanças de cenários e deixar a previsão de Chico Xavier algo muito incerto? Então, aquilo que eu disse para vocês. Então, quando o Chico Xavier fez a profecia, foi assim. Presta atenção. Vamos completar a ideia. Ele falou assim, o plano superior deu 50 anos de moratória, né, que terminaria em 2009. Se nesse período o homem, através do seu livre-arbítrio, não utilizasse armas nucleares em massa ou fizesse a famosa guerra nuclear, aí o mundo poderia entrar num novo período de luz e conhecimento e até contatar inteligências extraterrestres depois desse período. Grandes descobertas iriam mudar a face da humanidade. É isso que ele profetizou. Mas se o homem tivesse o ímpeto de, durante essa moratória, ele for para o pau, usar as armas nucleares, fizer uma guerra nuclear, os ETs, esse comando estelar disse o seguinte, que o homem poderia começar a guerra, mas os ETs iria terminá-la. Entendeu? Terminou essa data limite, mas nós estamos num período curto de pós-data limite, onde o livre-arbítrio continua e os homens podem ainda tomar essa decisão de fazer uma guerra nuclear. Ou os ETs se mostram primeiro e causam uma mudança radical em toda a visão de mundo desse planeta. Ok? Não adianta, ele gosta demais de ficar no meu colo. Ele está tão acostumado a ficar no meu colo que quando eu sento, a primeira coisa que ele faz, todas as noites, quando eu medito aqui fora, no quintal da minha casa, aqui do estúdio, ele está no meu colo. Não tem um dia que ele não deita no meu colo, ele fica quietinho, dorme também e medita comigo, entendeu? Ele deita assim quietinho, ó. Daí ele está com sono, mas à noite, ele medita comigo, quietinho. Olha lá, fecha os olhos, vamos meditar. Vamos, Peter. Falamos meditar, ficou quietinho, ele fica também. Ele é um querido aqui na casa, sabe? Ele é um querido aqui, todo mundo gosta dele, né, bem? Então,
Então, o que eu disse para vocês, né, uma profecia feita não é uma ciência exata. As profecias de Nostradamus, as profecias sempre são um alerta, apenas um alerta. Se você tomar essas decisões, você pode causar isso. Se você fizer essas escolhas, a Terra poderá caminhar nessa direção. Entendeu? Então, como nós estamos assim, pós-data limite, qualquer coisa pode acontecer a qualquer hora. Você vê essa matança no Oriente Médio, é uma coisa terrível, ou seja, a podridão do ser humano vem à tona. O ódio do ser humano vem à tona, essa coisa começa, o karma da humanidade começa a vir à tona. Não sei, não sei ainda. O Coisa estava falando, o Baiano está falando aqui que ele viu uma reportagem que o Zelensky hoje fugiu para a Polônia. Ele é presidente da Ucrânia, né? Ou está com medo de um ataque russo diretamente à comitiva, né, presidencial, né? A gente, vamos ver. Nós estamos, então, qualquer coisa pode acontecer, coisa boa ou coisa ruim, tá? Pode acontecer um desastre aí, um ataque nuclear por parte de algumas forças aí, ou pode acontecer o ZT meter a cara aqui e falar, estamos aqui, mano, chegamos. Eu quero ver esse mundo virar de ponta cabeça, né? Eu quero ver a reação dos repórteres da Globo, né? Perguntando se eles são de direita ou de esquerda. Sabe se os ETs são de direita e de esquerda, né, mano? Essa polarização que tem aqui no Brasil, né? Pode ter certeza que essa pergunta vai vir, é a primeira de todas. O ET, você é de direita ou de esquerda? Ele fala, manda um raio na cabeça. Errei. Professor, você não poderia convidar formalmente Divaldo Franco para ir aí no seu espaço Caminho da Luz, para ele ver espiritualmente os amigos ETs? Não vejo razão para ele recusar um convite seu. Cara, esse cara ele nem sabe quem eu sou. Você acha que o Divaldo sabe quem que eu sou, cara? Não sabe nada. Ele é o cara. Eu sou apenas o lalá, entendeu? Sacou? A missão dele já está cumprida, cara. Você é um homem que está com 93 anos. Você quer exigir o que mais dele? Não, ele está com dificuldades. A gente só tem que desejar gratidão por tudo que ele deixou pra gente. Fica exigindo mais dele, não. Deixa que daqui para frente nós toca esse barco aqui de ponta cabeça, né? Ele já fez a missão dele, uma missão maravilhosa. O que ele construiu lá na Bahia? A Mansão do Caminho, né? Quanta gente ele não ajudou, cara. Quantas mensagens maravilhosas, quantos livros ele já não deixou de mensagem. E trabalha até hoje, incansável. Você vê live dele quase todas as semanas na internet aí, sabe? Palestras, debates. O homem tá, sabe, assim, trabalhando nos seus últimos dias mesmo, né? Para deixar essa obra dele. Essa coisa de ET deixa para nós, tá? Deixa para nós que nós fomos treinados para isso, né? O pessoal da Posat teve um choque quando ele viu a cara do ZT na luz. Eles não acreditaram. Falaram, olha, eles não podem materializar aqui agora, tá? Mas pelo menos uma selfie na luz eles deixam. Uma coisa assim, tá? Porque o planeta está no processo kármico ainda. Se ele tem, por exemplo, a meia dúzia de os caras viram de ponta cabeça, não sabe o que faz. Muda a cabeça do cara pro resto da vida. Se você vê um espírito materializar na sua frente, já faz isso, um ET, então piora mais a situação. Porque você tem que mudar muito aquilo que você acredita, aquilo que você conhece. É um choque violento de personalidade. Então, né, coitadinho do Divaldo, eu agradeço muito a vida dele, tudo que eu aprendi com ele também, sem dúvida nenhuma. Né? Dia 20 de julho, faz 5 anos da data limite. Será que falta muitos ajustes ainda? Né, vamos rezar para que a coisa se defina o mais rápido possível, né?
lá no mundo espiritual e faça a coisa acontecer. Eu sou daquele provérbio, eu quero que o meu projeto seja aprovado. Né? A qualquer momento uma nave gigantesca pode estacionar na órbita terrestre. Há duas luas no céu, a lua dupla. Tá? E eu digo para vocês, eu tenho um sonho, na fase de infância eu tinha um sonho repetitivo, a Terra num caos e duas luas no céu. Duas luas no céu. Hoje, crescido, né, com mais informações, que a gente pode entender melhor o que são essas duas luas. Muitos, eu até acreditava que era o astro X, entendeu? Um outro astro, um planeta próximo, passando, sabe? Mas hoje eu estou ciente que não é um planeta. Que esse planeta, na verdade, ele não existe. Esse Nibiru, ele não existe. Tá? Da forma como ele está. Se eu fizer uma pergunta para vocês, prestem atenção. Em todas as juventudes de vocês, escolar, quantos planetas vocês decoraram que existem no Sistema Solar? Hã? Só os? Não, só os 9 planetas. Certo? E Plutão, né, foi rebaixado para planetoide. Mas eu vou dizer, você sabe quantos planetas existem? Porque não dá para vocês não conseguiram decorar nunca no Sistema Solar nosso? Hã? Existem mais de 100 mil planetas no nosso Sistema Solar. Vocês não têm noção. Mas a ciência sabe disso. A ciência sabe, por isso que tiveram que fazer uma convenção lá, para rebaixar Plutão, certo? Porque para ser considerado um planeta, o termo planeta, ele foi estudado que teria que ser corpos celestes que circundam a estrela, orbitam o Sol, e que tem que ter uma massa suficientemente grande e tal. Ok? Entendeu? Por exemplo, nós temos um conjunto de corpos celestes. Só Júpiter tem mais de 120 luas. Certo? Que são corpos celestes. Aí, acontece o seguinte, que os cientistas hoje com a tecnologia mais moderna, está aqui o Sol e está aqui a órbita de Plutão. Aqui, a mais ou menos 18 bilhões de quilômetros da Terra, do Sol, Plutão está a 6, 6 bi. Plutão. Aqui, nessa órbita aqui, de aproximadamente 18 bilhões de quilômetros, nós entramos numa faixa que tem milhares de corpos celestes que podem ser chamados de planetas. Milhares, com massa muito maior que Plutão. E tem astro que eles já acharam que é do tamanho de Urano. Ele está em órbita. Está em órbita também. Todo o sistema de Kuiper aqui, cinturão de Kuiper, está girando. Então, os equipamentos já detectaram corpos muito massivos lá em cima. Então, e esses corpos que podem ser chamados de planeta, do tamanho de Plutão, tem aos milhares. Vocês vão ter uma surpresa em breve. Vocês não vão conseguir decorar quantos planetas tem o Sistema Solar. Só que eles estão corpos muito distantes, estão em órbitas estáveis, não é aqueles que vai cair aqui na Terra, sabe? Não é nem através do James Webb. Isso é um cálculo que a gente já vem discutindo isso há muito tempo. O James Webb pode fotografá-los, detectá-los com mais precisão, essa distribuição. Mas que a gente sabe que esses corpos existem, a gente já sabe. Entendeu? Bom. Professor, você já viu Chico Xavier no astral? Ele está na cidade astral nosso lar ou em outro lugar do astral? Ele ainda está com a mesma aparência? Eu não o vi ainda. Não tive esse privilégio ainda. Tá entendendo? Vocês têm que entender que eu não sou uma pessoa tão importante assim, que lá no astral os caras me levam lá, sabe? Tem gente muito mais importante espiritualmente lá, né? Ele é um cara assim, que cumpriu a missão dele e está nos lugares muito distantes. Às vezes nem está aqui na Terra. Ele está por perto porque ele gosta de ajudar o planeta, ele está no nosso mundo, né?
E é um homem que hoje é outro, tem outra cabeça, outra visão, não tem aquela aparência mais, que ele morreu com 90 e poucos anos também, tudo velhinho, coitadinho, debilitado, né? Mas tudo certo, né? Na época da Atlântida, teve moratória também. Quantos habitantes tinham na época da Atlântida? 8 bi igual a nós. Não tinha 8 bi, tinha um pouco menos. Tinha 7. Mas a merda era a mesma. Não faz muita diferença. Um bi a mais, um bi a menos, não faz muita diferença, não. Mas a população da Atlântida, ela construiu no mundo inteiro, tinha gente. O Peru que tinha gente, os Andes, toda essa região tinha gente. Na Índia, Europa, tudo tinha gente. Né? A Antártida tinha cidades incríveis, o continente da Antártida. Era muito evoluído. E o continente da Antártica, ele foi um dos únicos continentes que não entrou nessa guerra. Por isso ele foi preservado para usar a rota de fuga. Assim como se houver uma guerra nuclear no planeta, o Brasil é a rota de fuga. Brasil e Austrália. Brasil e Austrália são dois lugares totalmente que não tem briga com ninguém. A Austrália não está em encrenca com ninguém, entendeu? Eles vão se queimar lá em cima e a rota de fuga é o hemisfério sul. Entendeu? Né? A Guerra Atlântica, me mostraram para mim como ela foi. Em vídeo mesmo. E sentava dentro, porque lá o vídeo deles não é igual esse vídeo nosso, você fica assistindo. Você mete o negócio, você entra dentro da guerra. Você vê tudo o que está acontecendo. Certo? Né? Olha a destruição. E eles tinham armas mais sofisticadas que a nuclear, viu? Eles tinham feixes de raios, né? Que destruíam cidades inteiras. Não era nem bomba atômica. Uhum. Uhum. Não chegaram a dominar a gravidade do jeito que a gente gostaria. Você está entendendo? Porque a gravidade é um negócio muito complexo de se dominar. O domínio da gravidade só aconteceu depois, na Era da Luz, com a intervenção extraterrestre trazendo a tecnologia. Na Era da Luz. Você vê, se você pegar as construções elas não são tão complexas. Por exemplo, que eu falo que é aqui o Tiwanaku, né? Teotihuacan, que é exatamente pré-diluviana. Mas construção tudo baixinha, pirâmide simples, que qualquer um faz. Isso é depois. Isso é depois. Isso é tecnologia muito avançada. Sabe que vem na Era da Luz. Atlântida era muito parecida com a nossa tecnologia de hoje. Só que os sistemas de governo eram diferentes. Do jeito que as pessoas viviam. Por isso que entrou em guerra duas potências. Dois continentes. A ética era um pouco diferente. A moral também era um pouco diferente naquela época. Mas tinha grupos de muitos espiritualistas que criaram os núcleos de sobrevivência. Né? Até a gente fala que o Enoque era um patriarca atlântico, que criou todo o processo das bases de preservação em locais seguros. E na Bíblia ele vem como um cara que fez uma arca. Não, Noé, desculpa, não é Enoque, Noé. Entendeu? Então é assim. Professoras autorizadas e chefes dos países que detêm o poder de acionar armas nucleares têm proteção espiritual para não serem, por exemplo, assassinadas por outras pessoas ou o livre-arbítrio prevalece. O lance é o seguinte, é que vocês não entendem como é que funciona o equipamento nuclear. Não adianta se você matar o Putin, sabe? Não acontece nada, põe outro no lugar. No dia seguinte, sacou? Não é uma pessoa que faz a guerra nuclear. A guerra nuclear, para você lançar um míssil nuclear, tem uma cadeia de comando muito grande. Você está me entendendo? Tem uma cadeia de comando. Entendeu? Então, por exemplo, não tem um maluco ou um cara que vai lá e faz uma bomba, aciona uma bomba. Não pode.
Por exemplo, num submarino nuclear, por exemplo, e naquelas bases de lançamento nuclear, e no avião também que leva a bomba nuclear é a mesma coisa. Sempre vai ter uma cadeia de comando. Então vamos pegar um submarino, o comandante do submarino e o vice-comandante. Os dois têm uma chave no pescoço. Uma chave mesmo, uma chave. Que eles andam no pescoço com essa chave, 24 horas. Né? Aí, para um míssil nuclear ser lançado, o submarino tem que estar numa determinada posição e aquele míssil já está programado para um alvo. E às vezes, nem ele sabe qual é o alvo. Olha que interessante, o míssil vem programado nos computadores de terra, eles não sabem nem para onde vai esse míssil. Os caras que estão lá dentro, eles só vão acionar. Né? A encrenca dos dois. A bagunça. Então, é o seguinte, né? Vamos supor que para acionar o míssil ele tem que receber uma ordem lá do governo, do Pentágono, por exemplo. Vamos receber uma ordem do Pentágono. Mas essa ordem do Pentágono, o Pentágono manda um código. Porque senão, qualquer fake news aí, ou a inteligência artificial hoje em dia, pode mandar uma mensagem, o cara achar que é o presidente americano dando a mensagem. Então, além do presidente falar, aí ele recebe um código. Esse código é mudado todo dia. Todo dia ele é mudado, para não dar zebra. Então, assim que o cara recebe o código de lançamento, ele vai lá e digita no computador esse código. Tá? Mas não adianta que dá play que não vai lançar o foguete. Esses dois caras que tá com a chave, ele vai assim, e é distante um do outro, para nenhum brigar com o outro. Um cara sozinho não consegue acionar, porque o cara tem que botar a chave lá, e eu botar a chave aqui, tem que contar, e tem que virar ao mesmo tempo. Se você não virar ao mesmo tempo, você não arma o míssil. Então os dois têm que estar concordando. Se um fica louco, o outro não concorda. O outro não vai acionar a chave. E sozinho ninguém lança. Então ele tem que ter esses dois caras, depois de receber a ordem, conferir o código. Tá? Ele vai conferir se o código é certo. Porque todo dia ele recebe o código. Todo dia ele recebe o código. Ele está lá no computador dele. Então o cara manda o código de lançamento. Se ele conferir e estiver errado, ele não lança. Para não ter influência externa. Aí eles viram a chave ao mesmo tempo, o míssil arma, aí um cara pode apertar o botão, aí o míssil lança. Só assim. Hã? Sim. Mas não mostra assim essa sequência. Um míssil, por exemplo, quer ver você ter uma ideia? Um dia o cara nos Estados Unidos estava num silo fazendo manutenção de um Minuteman, que é um foguete que tem uma ogiva nuclear lá em cima. Daqueles silos. O cara derrubou uma chave, essa chave desceu e ela bateu e fez uma faísca e o combustível explodiu do foguete. O foguete explodiu. A ogiva, ela saiu do túnel que tem a bomba atômica e foi cair 500 metros lá na frente, lá fora do campo. E não aconteceu nada, a bomba não explodiu. Entendeu? E foram lá, nem radioatividade vazou, estava tudo certinho, pegaram a ogiva, botaram nas costas, tudo certo e volta. Porque ela não explode assim, tem muito de sistema de segurança. Você parece para vão explodir. Tá? Para quem nasceu em 59, tem possibilidade de estar na primeira encarnação? Não tem. Eu nasci em 55, posso estar na primeira encarnação. Você está entendendo? Os últimos 100 anos, cara. Nos últimos 100 anos, a probabilidade de estar na primeira encarnação é total. É muito grande, 87%. Eu já falei para vocês, 87%. Né? Para os que nasceram na década de 60, especialmente 63 em diante, teve que aguardar com as malas prontas a decisão da crise de Cuba? Teve. Se explode o mundo naquela época, cara, você não tem lugar para descer. Ou desce com a bunda queimada já cedo. Pega uma sobrevivente lá, deixa descer ali. Saiu para fora, você vai ver o que acontece. Você queima a bunda no primeiro dia.
Nenhum presidente do mundo recebeu essa moratória de 50 anos. É só o Chico Xavier que sabe. Que falou aqui no Brasil para nós. Lá ninguém sabe desse negócio de moratória de 50 anos. Não sabe. Quem tem a mínima noção, entendeu? Né? Professor, você falou que quando o homem pisou na Lua, foi um marco astral. Lembrei que dizem que o Chico falou que os ETs iriam aparecer publicamente quando acontecesse o marco de uma base na Lua. Né? Não precisa ser base na Lua, não. Não é porque vai demorar para os caras fazerem uma base na Lua. Sabe? Né? Entendeu? Essa história do homem para Marte também vai demorar muito, pode ter certeza. Não é que isso, é que não é fácil fazer uma viagem interestelar, interplanetária. Para a Lua é fácil porque a Lua é perto. Entendeu? Mas o problema é que você não tem muito o que fazer na Lua. É um gasto de dinheiro que vocês não têm noção. É muito dinheiro para você botar gente na Lua. E hoje nós não temos foguetes com capacidade para levar carga. Você montar uma base na Lua, você tem que levar puta tanque, água, porra, você não tem noção do que você tem que levar. Nós não temos foguete para isso ainda. Para levar 3 homens já está complicado. Ainda mais estão querendo levar mulher agora também. Nada contra as mulheres. Mas quero ver a encrenca que vai dar. Tem kit de maquiagem, tem que tudo nessa porra. Haja espaço na nave, né? Aumenta. Só daquela bolsinha de produto que ela tem que levar, vai pesar uns 10 quilos a mais. É. Já viu quando mulher vai ter aquela malinha de extra? Se já passou 50 anos, então não deveria termos entrado na parte boa da evolução, pois a humanidade cumpriu as ordens do conclave de não fazer guerra nuclear nesses últimos 50 anos. Mas só que não tem parte boa nessa aposta, né? Passou 50 anos e o homem piorou. Aí que a encrenca começou mais ainda, eles estão vendo a encrenca acontecer. Saca? Calma, tenha paciência que os caras lá de cima sabem o que faz. Eles sabem o que faz. Certo? O mundo está nesse caos, nessa crise, não é à toa. Muitos karmas estão sendo consumidos aí e muitos karmas ainda estão sendo gerados. Sabe? As pessoas não conseguem sentar para fazer uma paz. Nós mandamos você para a da luz, nem que seja uma explosão atômica. Chega lá. Acho que houver. Essa coisa chega. Eu falei uma vez aqui para vocês, né, que nós temos um objeto terrestre, né, com a maior velocidade no espaço, já saiu fora do sistema solar. E foi uma tampa de bueiro. Uma tampa de bueiro, estou falando sério. É real essa história. Nunca viu falar? Na década de... Lá na década de 60, os americanos estavam fazendo teste nuclear, né? Ainda na atmosfera, no solo. Então eles fizeram um buraco lá nos Estados Unidos, foi duas explosões. E eles pegaram, o buraco tinha 2,5 metros de diâmetro, um negócio assim de um poço, né? E eles botaram em cima dessa tampa uma tampa de aço grossa pra cacete, você tá entendendo? Em cima desse buraco, explodiram a bomba atômica lá embaixo. A tampa subiu, a velocidade que ela atingiu, ela saiu fora da Terra e foi embora para o espaço. Foi embora, né? Igual que você bota aquelas bombinhas lá de latinha, né? E manda para cima. Esse objeto saiu, pelos cálculos dos cientistas, a velocidade dele atingiu tanto e hoje já saiu fora de Plutão, Júpiter foi embora. Daqui a pouco chega o ET com uma chapa nas costas. Olha seus merda, que vocês lançaram nessa porra no espaço. E joga. Isso vai acontecer, velho. É a prova que a gente acompanha o planeta Terra aqui de volta. Beleza, então, pessoal. Amanhã a gente volta. Namastê. Muita luz a todos. Muita paz.